Olá, Xerri, eu me chamo Diana Machado e sejam todas e todos muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de cuidados. Vai ser um spa day. Antes eu já vou dar um aviso para vocês. Não se incomode com barulho, criança falando, meus filhos estão de férias, eles estão em casa e eles fazem barulho. E como fazem barulho? E eu também queria conversar com vocês sobre um assunto que no último ano foi um assunto que me assombrou, um assunto que me tirou do eixo e um assunto até que me fez parar de gravar vídeo aqui no canal porque eu não estava me sentindo muito bem, que foi o climatério. O climatério. O climatério é aquele período que antecede a menopausa. E dizem os médicos que o climatério ele dura um pouquinho, às vezes ele dura até 10 anos antes de você realmente entrar na menopausa. E eu queria contar para vocês como que foi, como que tem sido essa experiência para mim. Então eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, sim, mas eu acho que vale a pena assistir. Eu acho que vale a pena ver, porque eu sinto falta de mulheres como nós, mulheres assim, dia a dia, falando desse assunto do climatério. Porque tudo que eu vejo por aqui, tudo que eu pesquiso por aqui, são só atrizes falando, médicos, médicas, mas eu não falo mulheres igual a nós do dia a dia, falando sobre o climatério. E eu resolvi fazer esse vídeo, esse autocuidado, esse spa day comigo e falando sobre o climatério. Eu lavei meu cabelo com esse shampoo aqui, ó, da Nivea, tá vendo? Ele é de coco, da Nivea não, da Palmolive, e ele é de nutrição extraordinária, com leite e extrato de coco. Ele é da Palmolive e ele não é um shampoo de resíduo. Como vocês sabem, o Botox que eu uso esse aqui é o da Lola, o Vintage, né? E eu vou passar ele assim com o pente, com a mão mesmo, porque eu não sei onde tá o meu pincel. Eu não sei aonde o meu pincel tá. Eu também não sei aonde a minha luva se meteu. Não sei aonde eles estão, então eu vou passar assim mesmo. Mas como eu tava dizendo pra vocês, eu sei que eu tô sumida, eu sei que há algum tempo, eu acho que vídeo sobre cabelo aqui no canal não tem. Há mais de um ano que eu venho só colocando shots no canal, eu só venho colocando shots. Ó, se eu estiver olhando aqui pro alto, é porque aqui no alto tem um espelho, tá bom? Então eu vou ficar sempre olhando pro alto, porque eu tô olhando pro espelho. Mas eu tô há um ano sem gravar vídeo pro canal, só mantendo o canal com shot e tal. E eu digo pra vocês que nesses um ano eu pensei em desistir do canal, em não gravar mais vídeo. Na verdade não era desistir do canal, eu tava desistindo de mim, entendeu? Eu tava desistindo de mim. Porque o que acontece? Vou explicar pra vocês, é assim, basicão, que não vai dar pra explicar como tudo aconteceu ou como tudo foi. Mas eu tenho que dizer pra vocês que o climatério ele tem sido um dos piores pesadelos que eu já enfrentei na minha vida. Um dos piores pesadelos que eu já enfrentei na minha vida é o climatério. Eu sempre fui uma mulher muito saudável, eu nunca fui uma mulher doente. Eu nunca precisei ficar indo para médico, para emergência, só para fazer exames normais, como eu tive que fazer exames quando eu tive alguns problemas no útero, né? Tive que fazer biópsia, essas coisas, que eu tive algumas coisas para poder engravidar. Mas eu nunca fui aquela pessoa que precisei ficar entrando dentro de emergência e, sabe, consulta era só de rotina, fazia meus exames de rotina normal. Mas um belo dia, depois de gravar um vídeo, porque eu estava gravando uma série aqui pro canal que se chamava Cresce, Cabelo Cresce, Rapunzel Crespa. Eu tenho uma playlist, eu tenho essa playlist aqui. E era um projeto que eu estava fazendo, estimulando o crescimento do meu cabelo, só com produtos naturais, só com produtos de hortifruti. E só com coisas caseiras. E no meio das gravações dessa série, aqui pro YouTube, pro meu canal, eu me senti mal. Eu comecei a sentir um cansaço excessivo e uma falta de vontade de fazer as coisas.
Eu tinha falta de vontade, eu não tinha energia para levantar da cama, eu não tinha energia para fazer nada e eu estava muito irritada. Era uma irritabilidade que eu não entendia o porquê que eu estava tão irritada. Eu não entendia o porquê da minha irritabilidade. Eu não entendia o porquê que eu estava irritada. Resumindo, eu comecei a ter muitas brigas com meu esposo. E eu e meu esposo, a gente já tinha passado dessa fase das brigas, porque a gente está junto há muitos anos. Então a gente não estava mais nessa fase de briga. E de repente nós entramos numa fase de muitas brigas, de muitas desconfianças. E eu não entendia o porquê que eu estava brigando tanto com meu marido e tendo tanta desconfiança dele. E muito irritada, uma irritabilidade, não tinha paciência com as crianças, não tinha paciência para fazer comida, não tinha paciência para cuidar da casa. E nesse período, eu tinha me mudado, vindo do Rio de Janeiro, aqui para o interior da Bahia, e estava morando na casa da minha sogra. E eu ficava irritada com tudo. Eu confesso que esse período que eu passei lá na casa da minha sogra, no sítio da minha sogra, eu fui uma completa megera. Mas nem eu entendia o que estava acontecendo comigo. Eu deitava na cama e falava assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não entendo. E aí eu achei que era por conta do lugar, porque eu não gostei do lugar, porque eu não gostei da roça, e isso, aquilo tal. Era fase de adaptação? Sim, até era fase de adaptação. Mas já era assim o climatério mexendo nos meus hormônios. Mas como que você imagina que o climatério está mexendo nos seus hormônios se você tem uma filha de 6 meses? Eu tinha uma bebê de 6 meses, uma bebê novinha, tinha acabado de nascer. E eu achava que estava no puerpério, que é onde o corpo da mulher começa a voltar para um lugar. É aquela fase complicada que a gente passa logo após o nascimento do bebê. Eu achava que eu estava no puerpério. O que eu fiz? Quando eu vi que eu não estava mais me suportando e que eu não estava aguentando mais, eu comecei a fazer caminhadas, comecei a caminhar. Saía todos os dias de tarde, 4 horas da tarde de casa, e ia caminhar na roça, independente do sol. Porque aqui na Bahia, minha filha, o sol, ele é forte, ele queima. E 4 horas da tarde, muitas das vezes, ainda está sol. E eu ia caminhar. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulhos, é minha panela de pressão, tá? Mas vamos continuar conversando. Eu comecei a caminhar. Quando eu comecei a fazer essas caminhadas, o meu humor, ele deu uma melhorada. Eu comecei a me sentir melhor. Ok. Continuei caminhando, a vida continuou seguindo. O que aconteceu? Aí chegou o período do Natal. No período do Natal, foi meu primeiro Natal sem a minha família aqui no interior. Eu sempre passei os natais com a minha família. E aquele Natal foi o primeiro. E eu não tenho hábito à noite de jantar. Eu não janto à noite. Mas no Natal, no dia 24, comecei a cozinhar do dia 23 para o dia 24. Quase não comi nesses dias. Quando foi à noite, eu estava varada de fome. O que eu fiz? Jantei. Mas, gente, eu botei um pouquinho de comida. Botei um pouquinho de arroz, um pouco de salada. Acho que eu não comi nem frango, nem mexi no frango. E um pastel. Comi. Tomei um copo de refrigerante. Fiquei ali assistindo televisão, vendo umas coisas ali. Desanimada, com um desânimo que ia na tampa. Um desânimo que não me dava vontade de fazer nada. Com uma vontade de chorar. Mas eu achava porque era assim, minha família está toda no Rio de Janeiro. Eu tô aqui sozinha. Minha família era minhas irmãs, meu pai, minhas tias, minhas sobrinhas. Eu achando que o problema era esse. Comi, fui dormir. Gente, quando foi 3 horas da manhã, eu acordei. Eu acordei sentindo uma forte dor no peito, uma pressão no meu peito que irradiava para esse braço. E eu automaticamente acordei. Eu estava deitada de bruço. Eu estava dormindo de bruço, porque eu tinha o hábito, eu não tenho mais esse hábito de dormir de bruço, mas eu tinha o hábito de dormir de bruço. Eu acordei de bruço, sentindo aquela dor, foi difícil para me mexer. Eu virei para o lado e falei, tô morrendo. Chamei meu marido, chamei o Paulo e falei, Paulo, tô passando muito mal, tô morrendo.
tô infartando. E na minha cabeça, quando eu acordei, já tinha esse pensamento aqui, ó. Você vai morrer aqui na roça. Olha, eu já acordei com esse pensamento. Tô morrendo, tô infartando. Eu vou morrer aqui na roça. Eu vou morrer aqui na roça. Não vai ter como médico me atender, não tem como nem me levar para emergência, porque eu moro na roça. A casa não tem carro. Deixa eu tirar o óculos. A gente não tem carro em casa. Eu vou morrer aqui. E acabou. Não vou ver meus filhos crescer e tal, porque eu achava que estava infartando. Meu marido levantou da cama correndo e começou a abrir as janelas. E eu falando assim, eu tô passando mal, eu tô sentindo dor no peito, eu tô sentindo dor no braço, meu braço tá formigando. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando eu comecei a falar isso pro meu esposo falou assim, depois de 5 minutos, nessa agonia de que vou morrer, eu tô sentindo dor, meu esposo falou assim, olha, Dayana, se você fosse morrer, você já tinha morrido. Você não está infartando. Eu falei assim, não, eu tô sentindo dor. Só que meu marido já passou por esses quadros de ansiedade. E ele ficou conversando ali comigo de madrugada, batendo papo, me tirando do foco daquilo, me fazendo rir. Quando foi umas 5 horas da manhã, porque eu acordei às 3 passando mal, quando foi às 5 horas da manhã, eu consegui dormir, ele voltou a dormir. Eu não sabia o que ele tinha tido, eu achei que era congestão, porque eu tinha jantado, acordei no outro dia, até falei para minha sogra, eu passei mal ontem à noite, porque eu jantei, não sei, deve ter sido alguma congestão, alguma coisa. E ela falou, meu Deus, Dayane e tal. Fiquei meio receosa de comer, que a gente fica logo receosa de comer, porque lembrei dos sintomas. Gente, foi horrível. Meu coração acelerado, quase que saía pela boca. Eu ouvia um zumbido muito alto no meu ouvido. E vozes na minha cabeça falavam para mim o tempo todo que eu iria morrer e iria deixar os meus filhos. E era o que mais me deixava preocupada, porque eu larguei toda uma vida no Rio de Janeiro, eu deixei meus parentes, eu vim de casa, eu deixei tudo para trás para trazer os meus filhos para o interior, para dar uma vida mais saudável, para ter uma vida mais saudável. E por que eu estava passando mal e ia morrer? E detalhe, o que falava comigo na minha cabeça me dava a certeza de que eu ia morrer naquele dia. Eu não sabia o que era, mas eu estava tendo a minha primeira crise de ansiedade. E eu não sabia o que era crise de ansiedade. Até eu dar uma crise de ansiedade, eu achava que ansiedade era besteira. Eu achava que ansiedade era coisa da cabeça dos outros. Ah, não, que ansiedade o quê? Ansiedade não existe, como assim? Ou então eu achava assim, ó, eu não vou ter crise de ansiedade nunca, porque eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu não sou uma pessoa ansiosa, então eu não vou ter crise de ansiedade. Ok, ponto. Meu esposo ainda falou alguma coisa sobre isso comigo, mas eu não dei muita relevância, porque eu falei, não, você me conhece, você sabe, não, tá bom. Natal, Ano Novo passou, aconteceram-se muitas coisas, saí da roça, porque eu continuei muito irritada, eu continuei com muita irritabilidade, muita falta de vontade de fazer as coisas, muita energia. Gente, eu não tinha vontade de fazer nada. A minha vontade não era de tomar banho, escovar os dentes. Eu não tinha vontade, eu só ficava ali existindo. Eu só saía da cama, eu só saía do quarto para fazer as coisas por causa dos meus filhos. E eu lembro que era uma época tão difícil que uma vez eu falei para minha sogra assim, e pro meu esposo, vocês têm um privilégio que não é nem para vocês, é um privilégio para meus filhos, porque eu só saio do quarto para fazer as coisas, para fazer comida, para arrumar uma casa por conta dos meus filhos, porque se não fosse eles, eu não ia fazer nada não. Eu lembro que eu falei isso uma vez, porque eu já estava mal, gente, eu já estava doente, eu já estava com problema, mas eu não imaginava. Me mudei de cidade, vim morar nessa cidade onde eu estou e cheguei aqui, maravilha, ótimo, tá tudo bem. Fiquei alguns meses aqui sem ter sintoma nenhum, sem sentir nada e achei assim, o que eu tive era por isso mesmo. Eu não gostei muito daquela cidade lá, da roça, vim para outra cidade, achando que era isso. A vida seguiu, eu fui me sentindo melhor, mas uma coisa
eu não tinha observado. A minha menstruação, ela não vinha mais regular. A minha menstruação, ela não vinha mais regular. A minha menstruação, ela não vinha regular. Ela vinha quando queria. E ela ficava 2 dias. A minha menstruação, depois que eu ganhei minha filha, minha primeira bebê, ela passou a ficar 3 dias. E depois desses 3 dias, ela ia embora. Mas era 3 dias intensos. Depois ela ia embora. Mas eu não tinha reparado que a minha menstruação, ela não estava mais vindo direito. E que ela vinha quando ela queria. E ela ia embora. E daí eu comecei a sentir dores constantes no peito. Gente, dor. Eu não estou dizendo para vocês que era uma agonia, não. Eu sentia uma dor no peito, uma pressão no peito que irradiava para o meu braço. Eu comecei a ouvir zumbidos no ouvido, eu comecei a ter tonturas. E as minhas pernas começaram a inchar. E eu achando assim, pronto. A gente já começa a fazer um mapeamento da família, né? A gente já começa a fazer um mapeamento da família, vendo as doenças que a família tem, para ver se você tem. Porque eu falava assim, gente, eu nunca tive doença nenhuma. Gente, eu nunca tive doença nenhuma no seu resfriadinho. E de repente, eu me pego sentindo dores no peito. E com as dores no peito, veio um suor excessivo, onde eu suava muito, onde eu transpirava muito, que molhava as minhas roupas. E eu não entendi o que estava acontecendo. E com isso tudo, no meio dessa loucura toda, tinha os pensamentos de morte. Ó, você vai cair dura, você vai morrer, você não vai resistir. Meu coração super acelerado. O que eu fazia? Eu entrava em desespero dentro de casa. Eu tirava a paz de todo mundo dentro de casa porque eu estava sentindo dor. E um belo dia, no meio dessa dor toda que eu estava sentindo, desse desespero todo, eu fui fazer uma caminhada. Eu fui caminhar. Botei meu tênis e fui caminhar meus 5 quilômetros. E quando eu comecei a caminhar, eu comecei a respirar às 5 horas da manhã, eu comecei a melhorar e a dor sumiu. E tudo aquilo se silenciou dentro de mim. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tô ficando louca. Mas para encurtar a história, para não ficar muito grande, o que aconteceu? Eu voltei para casa, caminhei alguns dias, mas aí parei. Deixei de caminhar de novo. Algumas semanas depois, eu tive mais um evento de sentir uma dor muito forte no peito, um desespero profundo e um zumbido no ouvido, as minhas carnes tremendo e um suor excessivo que molhava toda a minha roupa. Era um suor que começava da minha nuca, ia para minha cabeça, descia para o meu rosto, descia para o meu corpo, molhava as minhas roupas. E eu sentia dor no peito, era horrível. E o que eu fiz? Arrumei as minhas coisas, eu tenho 3 filhos, arrumei as minhas coisas, falei para o meu marido assim, eu vou para emergência. Você fica em casa com as crianças, eu não estou me sentindo bem. Como eu moro aqui no centro da cidade, eu moro a 5 minutos da emergência, do hospital. A emergência está aqui pertinho de mim. 2 palitos eu cheguei lá. E eu falei pro meu marido, eu vou pra emergência. E meu marido falou assim, olha, Dayana, você não vai sozinha, eu vou com você. Ele arrumou as crianças, botou a roupa nas crianças. E o que mais me irritava era ver o comportamento do meu marido. Ele fazia as coisas calmamente. E eu na minha cabeça, agonizando de dor. Vivendo meus últimos momentos de vida na minha cabeça, porque as vozes falavam pra mim que você vai cair dura no chão. E o meu marido se arrumando pausadamente. Até que ele olhou pra mim e falei assim, cara, por que você tá me vendo eu passando mal e você tá andando assim, tão devagar, tão lento, vambora. Ele falou assim pra mim. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso pra mim. Ele falou assim, Dayana, você não tem nada, você está no meio de uma crise de ansiedade. Nós vamos agora no hospital. Era um domingo. Nós vamos agora no hospital. O médico vai te olhar e vai te falar o que eu tô te falando. Eu falei, não, isso aqui que eu tô sentindo não é crise de ansiedade, não. Tu não tem noção. Falei assim, tem alguma coisa de errado acontecendo comigo. Fomos para a emergência. Quando eu cheguei lá na emergência, tinha um médico novinho que ele falou para mim assim, minha filha, você está no meio de uma crise de ansiedade. Porque eu dei todos os sintomas, eu falei. Ele falou assim, você já ouviu falar em ansiedade? Eu falei, já, mas... Ele, então, você está no meio de uma crise de ansiedade. Sua pressão está boa, seus batimentos estão bons. O problema está dentro da sua cabeça. Aí eu, não é possível, ele sim.
Aí ele falou assim, mas tem uma coisa, você tá suando muito, por que você tá suando tanto? Ele, quantos anos você tem? Aí eu falei pra ele assim, na época, eu ainda não tinha feito 40, eu tava com 39. Eu falei assim, eu tô com 39, mas tô quase fazendo 40. Aí ele falou assim, muito cedo. Eu falei, muito cedo pra quê? Aí ele, muito cedo para um possível climatério, porque você tá suando muito. Gente, mas era um suor que minha roupa tava colada no corpo, toda molhada. E eu com o olho desse tamanho, né? Eu com o olho desse tamanho achando que ia morrer. Ele falou, olha, eu já te examinei, eu te vi, você não vai morrer. Você tá bem. Mas você tá sofrendo de transtorno de ansiedade. Volte. Aí ele perguntou assim, você tá dormindo? Aí eu, não. Gente, já tinha não sei quantos meses que eu não dormia direito. Ou que eu não dormia, que eu via o dia clarear. Ele falou assim, vou te passar um calmante para você tomar. Você toma e hoje você vai dormir, amanhã você vai acordar melhor. Aí eu, tá. Aí cheguei, quando eu entrei na sala, meu marido veio atrás, Paulo veio atrás, porque meu marido nesse quesito, ele é muito parceiro. Ele pode ser falho em várias outras coisas, mas nesse quesito de acompanhar pai para médico, ele tá sempre ali. E ele entrou junto comigo, e quando o médico falou que poderia ser que eu tava numa crise de ansiedade, meu marido já abriu um sorrisão e falou, o que eu te falei? E aí o que acontece? O médico me passou, ele falou assim, olha, eu vou te passar alguns exames para você fazer, porque eu acho que isso aí pode ser um possível climatério. E eu digo para vocês que eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra climatério. Eu já tinha ouvido falar na menopausa, mas é algo que quando a gente é nova e não passa por isso, a gente não dá muita importância. Mas eu não tinha ouvido falar no climatério, nunca. Ele falou assim, isso tá me parecendo um possível climatério, mas tá muito estranho. Porque você tem 39 anos, você não tem idade para isso. Aí eu falei assim, o que é isso? Aí ele me explicou que o climatério é um período antes da menopausa, que é uma preparação do corpo para uma nova fase da mulher, que é a fase que a mulher não vai mais reproduzir. Ele falou assim, então, seu corpo está se preparando para essa fase, e como se você tiver com baixa hormonal, você vai ter alguns sintomas, e os sintomas são quase isso aí que você está me explicando. Aí e um dos sintomas é transtorno da ansiedade. E você já está com ansiedade, um caso bem evoluído. E eu não entendi. Eu falei assim, como assim? Eu não sou uma pessoa ansiosa. Como que eu tô com ansiedade? Aí emergência, né, gente? Ele me explicou assim por alto. Me passou um monte de remédio pra mim tomar. Me mandou pra casa. Só que o meu marido falou assim pra mim, Dayana, vamos fazer uma coisa. Não toma esses remédios que o médico te passou, não. Porque esse monte de remédio aí é caminho sem volta. Se você tomar esses remédios, você vai ficar tomando dopada e não vai resolver. Então eu ouvi, porque eu lembro que meu marido passou por um período na vida dele bem difícil e eu não sabia o que era. Eu não entendia ele e nem ele entendia o que era. Mas quando ele viu eu passando mal, ele falou, lembra? Eu passei por isso, é ansiedade. Ele, vamos tomar chá que você vai ficar tranquilo. Comprei camomila, erva cidreira e tal, fui tomando. Mas só que a cada dia se aparecia um sintoma novo, a cada dia aparecia uma coisa nova. E as vozes na minha cabeça diziam que eu ia morrer. E eu entrei num looping de crise, de ansiedade que todos os dias eu tinha. Eu dormia e acordava em crise, assim, ó. Uma atrás da outra. Consequentemente, eu fui parar na emergência algumas vezes, né? Mas aí o que acontece? Até que eu não tomava os remédios que o médico me passava. Até que um dia eu falei assim, não. Todo problema tem uma raiz, todo problema tem um começo. Eu quero saber por que isso começou e aonde isso começou. Fui num médico aqui do postinho, aqui de onde eu moro, e fui contando as coisas pro médico. E levei uns exames que o médico de emergência tinha passado para mim de hormônio. Ele falou assim, faça esses exames e leve pro médico do posto que ele vai te encaminhar. Quando eu levei esses exames lá pro médico, o médico começou a ver sangue, colesterol. Ele falou, não, você tá bem. Ele, você não tem nada. Você tá ótimo. Ele, o açúcar tá bom, a gordura, nanana. Quando chegou na parte de hormônio, ele falou, peraí. Quando falou cortisol, no chão.
não sei o quê. Aí, sabe os hormônios lá que eu não sei os nomes? Ele falou assim, olha, Dayana, pelo que você tá me falando, você tá num caso de... Você tá num quadro de ansiedade e transtorno de pânico, porque eu não conseguia sair na rua, eu tinha muito medo, tinha vozes que falavam na minha cabeça que eu ia morrer, que alguém ia me matar. E que eu ia dar um troço na rua e eu ia morrer, ia ser enterrada como indigente. Era isso que ficava passando na minha cabeça. E o médico falou pra mim assim, olha, Dayana, você tá você tá com um quadro de ansiedade e com transtorno de pânico e tá muito evoluído. Isso não é algo que começou agora, isso começou já há bastante tempo e você não percebeu. Com a correria do dia a dia, com criança pequena, com filho pequeno, você não percebeu. Mas isso já estava presente na sua vida há um tempinho. Me passou um monte de remédio. Aí eu falei para ele assim, doutor, eu não quero tomar remédio para ansiedade. Eu quero saber o porquê que eu estou com ansiedade e transtorno de pânico. Ele olhando os meus exames, ele falou assim, olha, Dayana, você está com alguns hormônios muito baixos. E hormônios que eram para estar baixos estão subindo, hormônios que não eram para subir estão subindo. Você está entrando num possível climatério. Eu falei, o médico já me explicou sobre isso, me falou sobre isso, mas me explica melhor, doutor, o que é o climatério? E aí o doutor começou a me explicar. Me explicou sobre o que era o climatério, sobre por que eu estava tendo aquele suor excessivo, por que eu estava suando muito, por que eu estava irritada, porque estava tendo irritabilidade, isso, aquilo outro, coração acelerado, taquicardia. Mas o médico me explicou que eu estava tendo transtornos de ansiedade por conta do climatério. Porque a ansiedade é um sintoma do climatério. E eu falei assim, pronto. Falei, meu Deus. Na minha cabeça eu já pensei assim, vou ficar dentro de médico e médico. Falei, vou ficar dentro de médico e médico, vou ficar dentro de médico e médico, isso não vai ser bom. Falei, meu Deus, e agora, doutor, o que eu vou fazer? Ele falou, vou te passar novos exames, para você fazer novos exames e a gente saber o que está acontecendo com você. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que nesse período, até eu fazer os exames e descobrir que eu estava realmente num possível climatério, tendo crise de ansiedade, eu preciso contar para vocês o que isso fez comigo. Mais específico com o meu cabelo, com a minha unha, com a minha pele. O meu cabelo, ele ficou muito ressecado, ele ficou quebradiço e ele ficou feio, sem vida. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês de como era o meu cabelo, como o meu cabelo era. E eu vou deixar uma foto aqui de como o meu cabelo está atualmente, para vocês compararem e fazer a comparação de vocês, de como o meu cabelo estava, de como o meu cabelo era e como o meu cabelo está agora. Porque depois da menopausa, do climatério, meu cabelo ficou quebradiço, meu cabelo ficou fraco, ele ficou opaco, ele ficou sem vida. Eu não consigo mais ficar com uma finalização que durasse. Antes, as minhas finalizações com gelatina duravam 7 dias. Hoje em dia, ela dura só um dia e no outro dia tem que lavar. E isso foi me deixando muito entristecida e eu fui não tendo mais vontade de gravar vídeo aqui para falar para vocês de cabelo. Porque quando uma pessoa tinha um cabelo tão bonito e pessoas aqui entravam aqui, me elogiavam, falavam assim, nossa, seu cabelo é tão bonito e é tratado com química, você passa química, onde meu cabelo estava muito feio, onde meu cabelo estava muito ruim. E eu digo para vocês que no meio desse tempo eu recorri ao Botox para ver se ele iria mudar e ele não mudou. Ele não mudou, ele continuou aquele cabelo feio, sem vida, opaco, sabe? Cheio de fator encolhimento. E detalhe, o que mais me quebrava, quebradiço. E eu tinha acabado de vir de uma experiência de produtos naturais, de produtos caseiros, onde meu cabelo se deram super bem, cresceram muito, mas foi muito difícil. Então eu tomei por decisão me afastar do canal e parar de gravar vídeo e viver essa fase com o meu cabelo. E eu conto para vocês, e eu vou começar a contar para vocês a partir de agora, como tem sido essa fase em relação ao meu cabelo, que não tem sido muito boa. Xerri, já passou o tempo da pausa
porque eu passo botox no cabelo e deixo ele agindo por 60 minutos. Depois dos 60 minutos eu lavo com água corrente, só com água. E agora eu vou passar o secador e a prancha para poder mostrar para vocês como é que... Vou passar o secador e a prancha para poder ativar o produto, para o produto poder alisar o cabelo. E o produto ficou... Eu ainda tô com meu cabelo pranchado, ó, do botox. Esse deve ser o segundo dia com meu cabelo pranchado. E eu posso dizer para vocês que eu não tenho energia para lavar o cabelo, para hidratar, ou para continuar fazendo a etapa que eu tava fazendo. Porque os meus dias agora são assim. Tem dias que eu tenho muita energia para fazer as coisas. Tem dias que eu não tenho energia nenhuma. Tem dias que eu tô irritadíssima. E tem dias que eu tô animadíssima. E hoje é um dia que eu estou irritadíssima. Irritadíssima não. Estou sem energia. É um dia de cada vez que eu tenho vivido depois que eu descobri esse climatério. Xerri, já se passaram alguns dias do take anterior, né, que eu vinha passando botox no cabelo, e eu preciso contar para vocês que nesses dias eu cortei o meu cabelo. Ah, Diana, por que você fez isso? Eu cortei o meu cabelo porque, como eu já venho falando, como eu tô falando para vocês da questão da menopausa, do climatério no começo do vídeo, o climatério, ele bateu muito no meu cabelo e o meu cabelo, ele não estava mais, eu não posso dizer nem que ele estava bonito. Meu cabelo, ele não estava bonito, mas o meu cabelo, ele estava ficando ralo porque eu tô tendo muitas quedas de cabelo. O meu cabelo tá caindo bastante agora nesse período de climatério. Então, o que eu fiz? Eu optei por cortar o meu cabelo. Eu ia fazer um corte mais radical, mas como nós estamos num período de final de ano, um período de festas, eu não consegui vaga no salão para agora. Então, eu mesmo em casa, junto com meu esposo, ele tirou as pontinhas, ele tirou tudo que estava assim, caindo, que estava ralo. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Aqui ainda tá ralinho, ó. Olha aqui como é que tá vendo? Ó, olha aqui como é que tá vendo? Ó, vou me aproximar. Bem ralinho, tá vendo? Então, eu tive muita queda. Muita queda. E o meu esposo, ele veio e cortou pra mim. Tirou as partes que estavam ralas, quebradiças, entendeu? Pra ficar um cabelo, vamos supor, pequenininho, mas com uma aparência saudável. Não um cabelo grande, com aquela cara de que tava com problema, tava doente. O meu cabelo, ele fica assim, ó, depois do botox, tá vendo? Ó. Deixa eu mostrar. Foi assim, não é nenhum corte especial, não é nada em especial. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar, tá vendo? Porque tá cheio de cabelo branco e esses cabelos brancos me incomodam bastante. Quando eu era mais nova não me incomodava, porque eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho uma mecha branca, isso aqui é uma mecha, mas eu tenho o cabelo vermelhinho, tá vendo? Ó? Aí quando eu fico muito tempo sem pintar, volta. Começa a voltar às origens. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que para mim tá sendo desafiador. Essa é a palavra, desafiador. Cuidar do meu cabelo no climatério. Eu não tô sabendo mais como lidar. Porque, primeiro, meu cabelo ficou muito seco. Meu cabelo ficou muito seco e eu não sabia o que era. Depois, começou a vir a queda. Meu cabelo começou a cair. E o meu cabelo não caiu por causa do botox, porque eu só passo botox uma vez por ano.
Eu não passo botox o tempo todo no cabelo. Eu só passo botox uma vez. É algo assim, bem... só para tirar o fator encolhimento. Então não é algo que seja química. Eu já uso botox há anos. Eu comecei a usar botox quando meu filho tinha meses. Meu filho já tá com 5 anos. Eu nunca passei por isso. Vou colocar a luvinha para pintar o cabelo, porque agora eu vou pintar o cabelo. Mas o que aconteceu? Ele primeiro ficou muito seco. Aí eu intensifiquei nas receitinhas caseiras. Comprei acidificante e acidificando meu cabelo, mas nada dava jeito. Nada. Sabe o que é nada? Nada dava jeito no meu cabelo. Nada. Eu usando acidificante, eu fazendo meditação, dormia com meditação, eu fazendo hidratação, bebendo bastante água, me alimentando bem, porque não adianta nada a gente usar um monte de produto no cabelo, entendeu? Um monte de creme, e você não bebe uma água, você não come bem, você vive comendo hambúrguer, coxinha, entendeu? Bebendo refrigerante. Eu não como essas coisas, sou bem mais tranquila para me alimentar. E o meu cabelo, mesmo assim, ele continuou quebrando. E eu não vi outra alternativa a não ser cortar, para poder começar a tratar dele, não é? Melhor com ele cortadinho, começar a tratar dele de uma forma, como é que eu posso dizer para vocês? Melhor, né? Porque quando ele tá mais curtinho, eu vou dar mais atenção, porque ele tava bem grande. E tava dificultando também, às vezes... Ai, que eu preciso botar a luva. Tava dificultando eu cuidar dele, né? Então, vai ficar melhor. A tinta que eu uso no meu cabelo, vocês já sabem, eu já mostrei aqui várias vezes, mas essa daqui, eu uso tonalizante, porque eu uso tonalizante preto. E a gente sabe que uma vez que a gente passando tinta permanente preta no cabelo, ela nunca mais vai sair, né? Então eu uso tonalizante preto, porque querendo ou não, ela passa algum tempo, ela começa a sair. E se algum dia eu quiser colorir meu cabelo de uma outra cor, pintar de uma outra cor, então, eu já lavei o cabelo, eu já tirei a tinta do cabelo, né? Deixa eu acender isso. Eu já tirei a tinta do cabelo. Tô passando esse pós-química aqui, ó, dessa marca aqui da Golden. É um pós-química. E eu digo pra vocês, é um pós-química muito bom. Se você tem alguma dúvida e gosta muito e gosta desse assunto, comenta aqui embaixo se você está passando pelo climatério. Comenta aqui embaixo como que tem sido a sua experiência com o climatério. Deixe suas dúvidas também, porque às vezes a sua dúvida eu posso ter a resposta, ou alguma outra menina que possa estar lendo, que possa estar vendo esse vídeo e lendo os comentários, ela pode ter a resposta da sua dúvida. A sua dúvida também pode ser a minha dúvida. Então vamos aprender juntas sobre isso. Deixa aqui o seu comentário relacionado a esse assunto, porque foi como eu falei para vocês no início do vídeo. Eu sinto falta de mulheres que nem nós, do dia a dia, falarmos sobre esse assunto, porque eu vejo muito mulheres famosas, muito conhecidas, falando sobre isso, falando que tem amparo do médico, falando que o médico amparou, que o médico isso, mas para mulheres como nós, que às vezes não tem esse amparo, fica um pouquinho mais difícil, né? Fica um pouquinho mais